Memórias de uma flor resiliente. Meu nome é Salomé Antunes da Cruz, e aos 78 anos, decidi compartilhar com vocês a trajetória que moldou quem sou hoje. Uma jornada guardada nos recantos do tempo, que agora encontra seu momento de vir à luz. Vim ao mundo numa calorosa manhã de dezembro, em Serra Branca, um pequeno vilarejo escondido no interior do Espírito Santo. Um lugar onde o céu imenso contrastava com a simplicidade das casas de barro, ruas de terra e o pó avermelhado que cobria tudo ao redor. O som distante do sino da igreja local marcava o ritmo da vida cotidiana, chamando os fiéis para celebrações diárias. Antes de prosseguir com esta narrativa que carrego no mais profundo do meu ser, queria pedir um pequeno gesto de carinho. Se esta história tocar seu coração, por favor, clique no botão de inscrição, deixe seu apoio com like e compartilhe suas impressões nos comentários. Assim continuaremos juntos nesta jornada de esperança pelo mundo. Agora, vamos retomar nossa conversa. Minha infância foi tecida entre sonhos pequenos e grandes temores. Dividia o lar com meus pais, Senhor Afonso e Dona Lourdes, além de meu irmão caçula, Bené. Nossa residência era singela, construída com madeira envelhecida e muita esperança. Na cozinha, apenas uma cortina desgastada nos separava da sala, dançando ao sabor da brisa. As paredes com rachaduras pareciam absorver cada sussurro, cada soluço contido. Desde cedo, aprendi a caminhar silenciosamente, a conter minha respiração diante do semblante severo de meu pai. Senhor Afonso era um homem atormentado por suas próprias questões. Seus episódios, que posteriormente compreendi serem manifestações neurológicas e acessos de fúria, transformavam nossa humilde morada em um ambiente de tensão. A ausência de tratamento adequado e os preconceitos daquela época o tornaram ainda mais isolado, potencialmente mais perigoso. Em seus momentos de calmaria, permanecia calado. Quando seus tormentos afloravam, objetos eram danificados, frases desconexas eram bradadas, e em situações extremas, chegava a ter atitudes agressivas contra minha mãe, contra o pouco de afeto que tentávamos preservar. Dona Lourdes representava o oposto completo dele. Uma senhora de alma gentil, sorriso melancólico e mãos habilidosas que conseguiam transformar o mínimo em abundância. Com ela, descobri que o carinho se manifesta nas pequenas atitudes, no feijão bem temperado, na coberta remendada que nos aquecia nas noites frias, nas histórias sussurradas antes de dormir para espantar os medos noturnos. Ela cultivava flores no quintal, que raramente sobreviviam à estiagem, mas persistia acreditando que um dia floresceriam plenamente. Bené e eu crescemos aprendendo a identificar os sinais que precediam as tempestades emocionais em nosso lar. Um simples olhar, um copo colocado com mais força sobre a mesa já nos alertava que era momento de buscar refúgio. Em Serra Branca, as crianças desenvolviam cedo a habilidade de interpretar o silêncio, questão essencial para a sobrevivência. Mesmo pequenos, tínhamos consciência de que aquela dinâmica familiar não era saudável. Contudo, quem poderia nos oferecer auxílio? Naquela época, as dificuldades familiares permaneciam guardadas às 7 chaves dentro das residências. Em uma noite aparentemente comum, uma tragédia alterou completamente tudo que conhecíamos como infância. A chuva caía intensamente, golpeando o telhado de zinco, enquanto os trovões iluminavam o céu escuro. Bené e eu nos escondemos debaixo da mesa da cozinha, sentindo o chão tremer a cada relâmpago que cortava a escuridão. Meu pai chegou cambaleante, completamente encharcado, com expressão endurecida. Em suas mãos trazia uma ferramenta de jardim, a mesma utilizada para cultivar nossa pequena horta. Os acontecimentos se desenrolaram rapidamente demais. O desespero de minha mãe, seguido por um som contundente e depois um silêncio profundo. Fechei firmemente os olhos, desejando desaparecer, acordar em outro cenário, mas aquele pesadelo era real. Ao abrir os olhos, vislumbrei apenas a silhueta de meu pai imóvel no centro da cozinha, respirando pesadamente, enquanto a tempestade continuava a castigar o mundo exterior. Fomos forçados a auxiliar no sepultamento de nossa mãe em um declive atrás da casa, durante a madrugada.
As mãozinhas de Bené tremiam tanto que mal conseguiam segurar a pá. Eu tentava conter as lágrimas, pois sabia que demonstrar emoção naquele momento poderia ser arriscado. Enterramos não apenas o corpo dela, mas também qualquer vestígio de infância que ainda nos restava. Aquele pedaço de terra jamais voltou a apresentar sinais de vida. Após esse episódio, nossa casa tornou-se ainda mais sombria. As paredes pareciam emitir gemidos durante a noite, e o assoalho rangia como se protestasse contra cada passo dado em seu interior. Meu pai elaborou uma versão alternativa para os vizinhos, alegando que Dona Lourdes havia abandonado a família por outro homem. E como é típico em comunidades pequenas e preconceituosas, ninguém questionou sua palavra. As pessoas preferiram acreditar na mentira conveniente a enfrentar a dolorosa verdade. Os dias transformaram-se em meses, e eu fui me apagando interiormente. Vivia em constante estado de apreensão, envergonhada, com uma tristeza que não conseguia nomear. Bené, ainda menor que eu, passou a ter pesadelos frequentes. Por vezes acordava gritando durante a noite, chamando por nossa mãe. E eu, aos meus 8 anos, tentava demonstrar fortaleza, abraçá-lo, prometer que aquela situação eventualmente terminaria, mesmo sem realmente acreditar nisso. A esperança ressurgiu suavemente numa manhã qualquer, quando o sargento Arlindo apareceu em nossa vila. Era uma visita rotineira, daquelas realizadas para verificar documentação, observar os animais, conversar com os moradores, mas para mim representou um sinal divino. Enquanto ele dialogava com meu pai na varanda, criei coragem, respirei profundamente e puxei discretamente sua farda. Olhei diretamente nos olhos daquele homem e, com uma voz tão frágil que mal parecia minha, solicitei ajuda. Expliquei que nossa mãe não havia fugido e indiquei onde ela estava. O restante daquele dia permanece como uma lembrança nebulosa em minha memória. Recordo-me vagamente dos homens escavando o terreno, do aroma da terra úmida, dos gritos de meu pai sendo levado, das mulheres da vila cobrindo suas bocas horrorizadas. Lembro-me de Bené agarrado à barra do meu vestido, com olhos arregalados de pavor, e da estranha sensação simultaneamente de alívio e vazio, como se uma parte de mim tivesse sido libertada e outra arrancada permanentemente. Após a detenção de meu pai, Bené e eu fomos encaminhados para viver com a irmã de nossa mãe, tia Sebastiana, na cidade de Águas Claras. Mas essa etapa, essa fase ainda vou narrar posteriormente, pois o que se segue é uma história de reconstrução. É sobre compreender que mesmo em terrenos devastados, uma flor pode brotar. E às vezes basta que uma criança tenha coragem de revelar a verdade para que o sol volte a brilhar. Naquela manhã cinzenta em que meu pai foi levado, Bené e eu nos tornamos 2 pequenas sombras, vagando pelo quintal, sem direção certa, sem refúgio. O silêncio que pairava sobre Serra Branca parecia demasiado pesado para nossos frágeis ombros infantis. A vizinhança, que anteriormente nos observava com curiosidade ou interesse por fofocas, agora desviava o olhar como se nosso sofrimento fosse contagioso. Em meio àquele vazio, surgiu tia Sebastiana, mulher de passos decididos, olhar firme e coração que, embora enrijecido pelo tempo, sabia reconhecer o sofrimento de seus familiares. Não desperdiçou palavras naquele momento, simplesmente nos acolheu em seus braços, como quem resgata 2 passarinhos feridos. Com ela, embarcamos em um caminhão de carga, entre sacos de farinha e cestos de frutas, rumo à cidade de Águas Claras, que para mim soava como um nome demasiado belo para o que imaginava ser apenas mais um lugar árido qualquer. A viagem foi extensa e desconfortável. O movimento irregular da estrada de terra misturava-se à ansiedade que crescia em meu estômago. Abraçava Bené com firmeza, tentando transmitir-lhe uma segurança que eu própria mal possuía. Durante o trajeto, tia Sebastiana explicava que nossa vida passaria por transformações, que precisaríamos ser resistentes, que o passado não poderia ser esquecido, mas que também não deveria nos sepultar junto com nossa mãe. Palavras duras, porém pronunciadas com uma convicção que, de alguma forma, proporcionava certo conforto. Águas Claras revelou-se completamente distinta de tudo que conhecíamos.
As ruas possuíam pavimentação de pedras irregulares, as residências ostentavam cores vibrantes e constantemente havia o aroma de pão fresco saindo das padarias. Para uma menina familiarizada apenas com a poeira e a vegetação alta, era como adentrar um universo completamente novo. No entanto, ainda carregávamos as marcas de nossas vivências anteriores. E essas marcas não se apagam com simples mudança de endereço. Tia Sebastiana residia numa casa modesta, porém bem organizada, com cortinas alvas nas janelas e um pequeno jardim nos fundos repleto de ervas e legumes. Logo nos primeiros dias, atribuiu-nos responsabilidades. Eu deveria auxiliá-la na cozinha, encarregar-me da limpeza e aprender os ofícios que, segundo ela, toda mulher precisava dominar para nunca depender de ninguém. Bené, ainda pequeno, tinha mais liberdade, correndo com outras crianças da rua, tentando esquecer o fardo que também carregava. Gradualmente, adaptamo-nos à nova rotina. As noites já não eram tão perturbadas pelas recordações do passado, mas o sono continuava leve. Qualquer ruído mais intenso fazia meu coração acelerar. Ainda tinha pesadelos. Ainda despertava ocasionalmente durante a madrugada com o rosto molhado por lágrimas que nem percebia derramar. Tia Sebastiana, apesar de sua aparente rigidez, demonstrava afeto através de gestos simples. Preparava mingau quente nas noites frias, costurava nossas roupas rasgadas e sempre, antes de dormir, fazia uma prece silenciosa, solicitando proteção para nós. Nunca mencionava o que havíamos vivenciado, como se assim pudesse nos poupar. E talvez, de certa forma, isso realmente tenha nos salvado. A escola representou um novo desafio. Entrar naquela sala repleta de estranhos, com cadernos novos e lápis ainda por apontar, foi como recomeçar a vida. Inicialmente, os colegas nos observavam com estranhamento, cochichavam. Era difícil ser identificado como as crianças marcadas pela tragédia, mas eu me apegava aos estudos como alguém que se agarra a uma tábua em meio a um naufrágio. Aprendi a ler rapidamente, a escrever com esmero. Apaixonei-me pelos livros, pelas narrativas que me transportavam para longe dali, para lugares onde as meninas podiam ser felizes. E os desfechos nem sempre eram tristes. Bené também se adaptou, mas de maneira mais reservada. Demonstrava habilidade com a bola, logo fez amizades, mas nunca foi muito comunicativo. Guardava sua melancolia num canto do peito e, ocasionalmente, eu percebia em seu olhar que as recordações ainda permaneciam lá, espreitando. Nos momentos difíceis, sentávamos juntos na calçada e contemplávamos as estrelas em silêncio. Bastava a companhia um do outro. Tia Sebastiana incentivava a nossa educação. Afirmava que o estudo era o único legado que poderia nos deixar. Livro é riqueza que ninguém rouba, ela repetia frequentemente. E eu adotava essa frase como um mantra. A vida seguia árdua. Não tínhamos qualquer luxo. Muitas vezes a alimentação era escassa. As roupas eram sempre as mesmas, remendadas e lavadas até ficarem finas como papel. Mas havia algo que antes nos faltava: segurança. Podíamos dormir sem medo, podíamos sonhar, ainda que timidamente. Com o passar do tempo, comecei a auxiliar tia Sebastiana na feira. Montávamos uma barraca modesta de verduras e frutas e aos sábados despertávamos antes do amanhecer para garantir um bom espaço. Naquele ambiente aprendi mais sobre a vida do que em qualquer livro. Aprendi a observar os olhos das pessoas, a identificar bondade e também falsidade. Aprendi a valorizar cada moeda conquistada com trabalho honesto. Águas Claras, embora fosse uma cidade pequena, era vibrante, repleta de feiras, festividades religiosas e pessoas que carregavam suas próprias marcas. Ninguém ali era completamente inocente e talvez por isso, aos poucos fomos aceitos. Deixaram de nos enxergar como vítimas e passaram a nos reconhecer como integrantes da comunidade. Eu crescia transportando duas realidades dentro de mim, a da menina assustada, que perdeu tudo em uma noite tempestuosa, e a da jovem determinada que desejava construir uma trajetória diferente, uma existência onde a dor não fosse o único capítulo. As feridas não cicatrizavam rapidamente,
mas com o tempo aprenderam a doer menos. Tia Sebastiana, embora rigorosa, concedia-me espaço para sonhar, incentivava meus estudos, elogiava meu bom desempenho escolar com um sorriso discreto daqueles que aquecem o coração. Ela percebia, mesmo sem verbalizar, que dentro daquela menina existia uma sede de vida que nem o pior dos sofrimentos conseguiu extinguir. Bené, meu companheiro de jornada, também seguia seu caminho. Desenvolveu paixão pelos livros de ciência e sonhava, ainda reservadamente, em algum dia vestir um jaleco branco. Quero cuidar das pessoas, Salomé, ele confidenciava com olhos brilhantes. Naquele instante eu compreendia, mesmo que o mundo tivesse tentado nos fragmentar, ainda podíamos nos reconstruir integralmente. Essa segunda fase da minha vida caracterizou-se por uma reconstrução silenciosa. Cada livro lido, cada amizade estabelecida, cada pequena conquista representava um novo tijolo na casa que eu desejava edificar dentro de mim. Uma casa onde o medo não dominasse o ambiente principal. Ainda demorei para confiar plenamente. Ainda me assustava com vozes elevadas, com ruídos inesperados. Mas agora existia um amanhã. E ter um amanhã para quem já vivenciou tantos ontens dolorosos é o maior presente que se pode receber. O passado não podia ser apagado, mas ali em Águas Claras, entre o aroma de pão recém-assado e as manhãs na feira, a vida me ensinava que realmente era possível recomeçar. A adolescência chegou para mim como uma tempestade silenciosa. Não houve anúncio de trovões, nem ventania prenunciando sua chegada. Certo dia despertei e percebi que a menina amedrontada que fugia das sombras já não encontrava mais espaço dentro de mim. Meu corpo transformava-se, meus sentimentos afloravam sem aviso. E juntamente com essa metamorfose surgiram também os fantasmas que eu acreditava ter deixado para trás. Em Águas Claras, a vida prosseguia em seu ritmo modesto. Continuava auxiliando tia Sebastiana na feira, dedicava-me aos estudos e zelava por Bené como se ele representasse uma extensão do meu próprio ser. Mas interiormente algo se agitava. O passado que eu tentava guardar num recanto obscuro da memória começava a bater à porta da consciência com renovada intensidade. As lembranças da noite da tragédia, o peso do medo, o desespero nos olhos de minha mãe. Tudo retornava em sonhos que me faziam despertar sobressaltada durante a madrugada. Apesar disso, ocultava tudo atrás de um sorriso educado e gestos contidos. Não desejava preocupar tia Sebastiana, nem transmitir a Bené a impressão de que ele ainda necessitava de proteção. Afinal, já éramos dois jovens tentando estabelecer raízes no presente. Aprendi que às vezes sobreviver significa saber engolir a dor com a mesma naturalidade com que se toma o café matinal. Foi nessa fase que comecei a trabalhar numa pequena costuraria no centro da cidade. A proprietária, Dona Mirtes, era uma mulher severa, porém justa. Ali, entre linhas, agulhas e retalhos coloridos, encontrei uma forma de costurar não apenas vestimentas, mas também os fragmentos quebrados de minha própria alma. Era como se cada ponto dado representasse também a união de pedaços do meu ser. Entretanto, nem mesmo o trabalho conseguia suprimir completamente a inquietação que crescia em meu interior. Experimentava uma agitação constante, como se permanecesse sempre à beira de um precipício. Nas festividades da cidade, nas aulas escolares, nos encontros na praça, eu simulava normalidade, mas bastava um grito mais alto, uma porta batendo repentinamente e todo o terror da infância voltava a pulsar em minhas veias. Não demorou para que as pessoas começassem a notar meu comportamento retraído. Algumas colegas sussurravam pelas costas, outras simplesmente se afastavam, como se meu sofrimento fosse algo contagioso. Águas Claras era uma cidade acolhedora, mas ainda assim a diferença provocava estranhamento. Não havia espaço para explicar dores sem nome, feridas invisíveis que ainda sangravam. Bené também enfrentava seus próprios desafios, mais reservado do que nunca. Mergulhava nos estudos, agarrando-se aos livros de medicina como se fossem salva-vidas em mar agitado. Ocasionalmente eu ouvia chorando silenciosamente sobre os cadernos, mas nunca o pressionei a falar. Respeitávamos as dores um do outro,
como dois soldados que reconhecem as cicatrizes do companheiro sem necessidade de questionar sua origem. Em meio a tudo isso, uma nova angústia começou a crescer dentro de mim, o receio de repetir o passado. Observando os casais da cidade, os relacionamentos que surgiam nas festas, os noivados anunciados na igreja, sentia um nó no peito. E se eu também fizesse escolhas equivocadas? E se o que estava fragmentado dentro de mim atraísse outro tipo de sofrimento? A ideia de constituir minha própria família, que para tantas moças representava um sonho, para mim era um temor paralisante. Apesar do receio, a vida teimosa insistia em me oferecer pequenos lampejos de felicidade. Aos 16 anos, conheci José Antônio, um rapaz simples, filho de agricultores, que possuía olhar sincero e sorriso tímido. Frequentava a mesma feira onde eu auxiliava a tia Sebastiana e gradualmente foi iniciando conversas. Sempre respeitoso, sempre paciente. Inicialmente resisti. Minha desconfiança erguia-se como uma muralha alta e sólida. Mas José Antônio era diferente. Nunca pressionava, nunca exigia, apenas se fazia presente, como o sol que, mesmo oculto por nuvens, continua aquecendo a terra. Nossa amizade desenvolveu-se vagarosamente. Ocasionalmente caminhávamos juntos até a igreja, conversávamos sobre a vida, sobre sonhos modestos que nos pareciam grandiosos demais. José Antônio falava em possuir um terreno próprio, cultivar a terra, criar filhos com liberdade e dignidade. Eu escutava com receio de acreditar que aquilo também pudesse ser destinado a mim. O amor autêntico não invade, conquista. E assim, inadvertidamente, comecei a abrir espaço dentro de mim para algo que jamais havia experimentado verdadeiramente: esperança. Ainda assim, o conflito interno persistia. Cada gesto carinhoso dele era acompanhado, em meu íntimo, por uma sombra sussurrando que não valia a pena, que era preferível proteger-me, que confiar representava perigo. Paralelamente, a convivência com tia Sebastiana tornava-se mais desafiadora. Ela envelhecia rapidamente e as dificuldades financeiras aumentavam. Frequentemente precisávamos optar entre quitar a conta de energia ou adquirir medicamentos. Eu trabalhava intensamente para contribuir, enquanto Bené ministrava aulas de reforço para crianças do bairro, economizando para realizar o sonho da faculdade. A responsabilidade recaía sobre nós como uma chuva gelada, constante. O peso das adversidades evidenciou novas tensões. Certa tarde, após um desentendimento trivial relacionado a um vestido que eu costurava, tia Sebastiana dirigiu-me palavras severas, chamando-me de ingrata, afirmando que se não fosse por ela, eu sequer estaria viva. Compreendia que era o cansaço manifestando-se, mas ainda assim aquelas palavras feriam mais profundamente que qualquer agressão física. Refugiei-me no quintal, sentei no chão de terra batida e chorei silenciosamente, como fazia quando era pequena. Aquela noite marcou algo em meu interior. Compreendi que, embora amasse tia Sebastiana e fosse eternamente grata, chegaria o momento em que precisaria assumir o controle da minha própria existência, construir meu próprio caminho. Não podia continuar vivendo apenas como a menina resgatada. Precisava tornar-me a mulher que sobreviveria, que viveria plenamente. Foi nesse turbilhão emocional que, no entardecer dourado, José Antônio pediu-me namoro de maneira simples, com um ramalhete de flores silvestres e mãos trêmulas. A CTI. Pela primeira vez em muito tempo, permiti que a alegria ocupasse um espaço maior que o medo dentro de mim. Compreendi que, mesmo carregando no peito cicatrizes profundas, eu tinha direito de recomeçar, de sonhar, de amar, sem transportar eternamente os grilhões do passado. E assim, entre trabalhos na costura, noites mal dormidas, sonhos edificados com fragmentos remendados de coragem, minha vida ia se delineando. Desconhecia ainda, mas estava prestes a enfrentar novos desafios que exigiriam de mim uma força que nem imaginava possuir. Mas essa parte contarei posteriormente. O relacionamento com José Antônio trouxe para minha existência uma luminosidade que eu já não acreditava existir. Ele diferia de tudo que conhecia anteriormente. Comunicava-se pouco,
mas cada palavra transportava um peso de sinceridade difícil de encontrar no mundo. Ainda assim, interiormente, as inseguranças germinavam silenciosamente. Sentia-me dividida entre o desejo de construir algo novo e o temor irracional de que a qualquer instante o passado pudesse ressurgir e destruir tudo. Mesmo assim, José Antônio persistiu com a paciência de quem reconhece que algumas flores necessitam de mais tempo para desabrochar. Gradualmente fui reduzindo as defesas, permitindo que ele conhecesse minha verdadeira essência. A menina que sobreviveu, mas que ainda carregava os fragmentos de um período que não se pode esquecer. Ele não se intimidou, pelo contrário, contemplava-me como se identificasse sob minhas cicatrizes algo valioso. O tempo transcorreu e o relacionamento amadureceu. Nossas conversas adquiriram profundidade. Sonhávamos com uma residência simples, um terreno para cultivar e criar filhos num ambiente onde o amor superasse qualquer sombra do passado. A esperança que eu havia enterrado profundamente dentro de mim começava a brotar novamente. Agarrava-me àquele sonho com toda a energia que possuía, porque sabia que merecia finalmente ter uma vida diferente. Mas a vida, sempre imprevisível, decidiu testar toda essa coragem que eu acreditava ter conquistado. Numa tarde comum, recebi a notícia que transformou meu mundo completamente. Meu pai, aquele mesmo que havia devastado nossa família, estava prestes a ser libertado. A informação chegou através das palavras cautelosas de tia Sebastiana, que soube da novidade por intermédio de conhecidos. O impacto me paralisou. Durante anos, esforcei-me para não pensar nele, para sepultá-lo no mesmo local onde havíamos escondido nossos temores. Agora o passado ressurgia, exigindo ser enfrentado. A reação inicial foi medo. O instinto de sobrevivência sugeria-me fugir, desaparecer, recomeçar em outro lugar onde ele jamais pudesse me localizar. Mas rapidamente o medo cedeu lugar à indignação. Não era justo. Eu havia lutado intensamente para reconstruir minha vida, para me transformar em alguém livre daquele sofrimento, e agora precisava reviver tudo novamente. No fundo, experimentava também uma vergonha silenciosa, receio de que os habitantes de Águas Claras descobrissem a história completa, medo de novamente carregar o peso dos olhares compassivos. As noites tornaram-se insuportáveis. O sono abandonou-me. Revirava-me no leito, percebendo o silêncio da casa, ouvindo meus próprios pensamentos cada vez mais opressivos. José Antônio percebeu que algo estava errado. Logo desabei relatando tudo detalhadamente, entre lágrimas e pausas dolorosas. Ele escutou silenciosamente, com olhos marejados, sem me interromper uma única vez. Quando concluí, ele simplesmente segurou minha mão e disse: "Você não está sozinha, Salomé, e nunca mais estará." Essas palavras foram simultaneamente bálsamo e desafio. Confortavam-me, mas também exigiam uma decisão. Precisava determinar quem desejava ser diante daquela circunstância. Poderia continuar sendo a menina temerosa ou transformar-me na mulher que não se permitiria mais ser aprisionada pela dor. A primeira iniciativa que tomei foi dialogar com Bené. Ele, agora praticamente um adulto, estudando arduamente para ingressar na faculdade de enfermagem, ficou profundamente impactado com a notícia. Porém, diferentemente de mim, manifestava uma fúria contida. "Se ele aparecer por aqui, Salomé, eu mesmo resolverei a situação", afirmou com uma seriedade que me assustou. Eu sabia que não poderíamos permitir que a raiva nos conduzisse. Precisávamos ser superiores àquilo. Tia Sebastiana, sempre pragmática, sugeriu que ignorássemos, que não permitíssemos que a vida dele interferisse na nossa. Que ele siga seu próprio caminho. "Vocês já sofreram demasiadamente", aconselhou. Mas o medo não obedece recomendações. Era como se uma sombra invisível passasse a me acompanhar, pesando sobre cada passo. Dias depois, enquanto comercializávamos verduras na feira, avistei à distância um homem alto de andar arrastado, parado na esquina, observando. Meu coração acelerou intensamente. Apertei a mão de Bené com força, mas ao olhar novamente, o homem já havia desaparecido.
Poderia ter sido fruto da imaginação, resultado da tensão que me consumia. Mas naquele momento compreendi que a tranquilidade que eu havia construído era excessivamente frágil. José Antônio representou meu refúgio seguro. Insistia para que eu confiasse no presente, que não permitisse que o medo subtraísse o que havíamos edificado. E com o tempo fui aprendendo que coragem não significa ausência de medo. Coragem é prosseguir, mesmo com medo. Então decidi enfrentar, não fugir, não me esconder. Se meu pai surgisse, eu não seria mais aquela criança indefesa. Eu era uma mulher com história, com fortaleza e com pessoas em quem confiar. O pedido de casamento aconteceu numa manhã comum, sem grandes demonstrações. José Antônio ofereceu-me uma aliança modesta, mas com um brilho no olhar que nenhuma riqueza poderia adquirir. Aceitei, consciente de que junto comigo ele abraçava também todas as minhas cicatrizes, todos os fantasmas que eu carregava. Não era um conto de fadas, era uma história de amor autêntica, fundamentada na coragem, no respeito e na escolha diária de permanecer ao lado um do outro. Nos meses seguintes, concentramo-nos nos preparativos para o casamento. Arranjos simples, muita colaboração de amigos, vestidos emprestados, refeição caseira. Cada detalhe representava uma vitória sobre tudo que tentará nos destruir. Contemplava-me no espelho experimentando o vestido branco, e ainda custava acreditar que aquela menina amedrontada de Serra Branca havia chegado até ali. No dia da cerimônia, enquanto a igreja enchia-se de pessoas, enquanto o sino emitia suas badaladas lentas, experimentei uma serenidade jamais sentida anteriormente. Meu coração batia acelerado, mas não por medo. Era emoção, era certeza de que, apesar de tudo, eu merecia ser feliz. Enquanto caminhava até o altar, apoiada no braço firme de Bené, observei o olhar brilhante de José Antônio e, pela primeira vez em muitos anos, compreendi. O passado pode moldar quem somos, mas jamais deve determinar quem seremos. Essa foi a decisão mais significativa da minha vida, optar pelo amor, mesmo quando o medo bradava. Escolher o presente, mesmo com as dores do passado ecoando ao longe. E naquela igreja simples, com paredes desgastadas e fragrância de flores silvestres, iniciei, finalmente, a construção de uma nova narrativa, uma história verdadeiramente minha. O matrimônio com José Antônio marcou o início de uma nova existência. Cada amanhecer ao seu lado assemelhava-se ao plantio de uma nova semente de esperança no jardim do meu coração. Nossa singela residência no bairro de São Sebastião foi sendo organizada gradualmente, com mobiliário doado, cortinas costuradas manualmente e paredes pintadas por nós mesmos. Cada elemento representava uma conquista. Cada dia simbolizava uma pequena vitória sobre o sofrimento que outrora ameaçou me consumir. Trouble havemos intensament. José Antônio continuava auxiliando o pai nas atividades agrícolas e eu, agora proprietária da minha própria máquina de costura, aceitava encomendas de toda a vizinhança. Durante as noites, sentávamos na varanda com uma xícara de café forte nas mãos e sonhávamos acordados sobre o futuro. Desejávamos ter filhos. Queríamos ver aquela casa preencher-se de vitalidade e de risos que ecoassem como melodia entre aquelas paredes tão humildes. Foi nesse cenário de reconstrução que a vida novamente decidiu testar a solidez da minha fé. No entardecer acinzentado, enquanto recolhia roupas do varal, percebi uma presença que provocou um calafrio em minha espinha. Olhei para o portão e vi um homem parado do outro lado da rua, com boné cobrindo parcialmente os olhos e postura fatigada. Meu coração identificou antes que minha razão admitisse. Era ele, meu pai, aquele que tentei esquecer, aquele que precisava perdoar para conseguir viver plenamente. Por alguns instantes, o tempo pareceu congelar. As vestimentas úmidas escorriam entre meus dedos. Os sons ao redor tornaram-se distantes. Hesitei entre correr, gritar ou simplesmente fechar os olhos fingindo que não era real, mas era. Ele encontrava-se ali, envelhecido, abatido, porém inconfundível. José Antônio percebeu meu estado e apressou-se em minha direção. Sem necessidade de questionamento, compreendeu. Com gesto protetor,
Conduziu-me para o interior da casa e fechou a porta. Permanecemos em silêncio, escutando nossas respirações aceleradas. Naquela noite, o medo voltou a instalar-se próximo ao meu leito. Mal conseguí alimentar-me. Mal consegui encarar José Antônio, como se repentinamente aquela antiga vergonha voltasse a me envolver completamente. Era injusto, tinha consciência disso. Não era culpada pelo que vivenciei. Mas os fantasmas do passado são persistentes, agarram-se à nossa alma de maneira difícil de extirpar. Na manhã seguinte, encontrei uma carta no portão, um pedaço de papel amassado com caligrafia trêmula, quase ilegível. Era a dele. Comunicava que estava enfermo, que desejava me ver, que necessitava do meu perdão. Li aquelas palavras experimentando simultaneamente raiva e compaixão. Parte de mim desejava ignorar, outra parte, talvez a mais profunda, ansiava por respostas que nunca tive coragem de buscar. Durante dias, debati-me internamente. Conversei com Bené, que reagiu furiosamente, afirmando que eu não deveria reabrir essa ferida. Tia Sebastiana, com sua sabedoria prática, apenas comentou: filha, às vezes perdoar significa mais para nós mesmos do que para quem nos magoou. E essas palavras permaneceram ecoando dentro de mim. José Antônio apoiou-me silenciosamente, respeitando o tempo que eu necessitava para decidir. Ele reconhecia que aquela escolha pertencia exclusivamente a mim e que ninguém mais poderia assumir tal responsabilidade. Após muitas noites insones, tomei minha decisão, não pelo meu pai, não para aliviar sua culpa, mas por mim mesma. Precisava encerrar aquela história dentro de mim. Precisava encará-lo sem medo. Precisava ser superior à dor. Marquei o encontro num banco da Praça Central, num horário em que poucas pessoas estariam presentes. Cheguei antecipadamente, com o coração acelerado e as mãos geladas. Quando o vi aproximar-se, quase não o reconheci. Era um homem fragilizado. A força que um dia me aterrorizou parecia ter se dissipado completamente. Caminhava vagarosamente, como quem transporta não apenas o peso dos anos, mas o peso dos próprios erros. Sentou-se ao meu lado, sem coragem de encontrar meu olhar. Durante alguns minutos, apenas o canto dos pássaros preencheu o vazio entre nós. Aguardava que ele pronunciasse algo, que chorasse, que implorasse, mas as palavras que surgiram foram simples e roucas. Perdoe-me, filha. Não chorei, não gritei, apenas senti um imenso cansaço invadir-me. Era como se anos de sofrimento, medo e raiva escoassem de meu interior. Não respondi imediatamente. Permiti que o silêncio comunicasse por mim. E nesse silêncio compreendi algo que demorei uma existência inteira para aprender. O perdão não significa esquecer. O perdão representa libertar-se. Observei-o, tão diminuído diante da própria culpa, e disse com uma firmeza que desconhecia possuir: não posso alterar o ocorrido, mas posso optar por não carregar isso comigo pelo restante da vida. E perdoo. Mas agora cada um segue seu próprio caminho. Ele inclinou a cabeça, lágrimas discretas umedecendo suas mãos envelhecidas. Não houve abraços nem promessas de recomeço, apenas o entendimento de que aquilo precisava terminar ali. Ergui-me do banco e parti com o coração pulsando intensamente, porém leve. Pela primeira vez sentia-me verdadeiramente dona de mim, da minha narrativa, do meu destino. Retornei para casa e encontrei José Antônio aguardando-me na varanda. O sorriso aberto, os braços estendidos. Corri em sua direção e ali, no aconchego do abraço que me ancorava no presente, chorei tudo o que jamais havia permitido chorar. A vida prosseguiu, não sem dificuldades, não sem tristezas, mas agora sem correntes puxando-me para trás. Realizei o sonho de ter filhos, de formar uma família onde o amor constituía a regra, não a exceção. Bené também triunfou. Formou-se enfermeiro, construiu sua própria trajetória de superação. Cada um de nós, à sua maneira, encontrou um caminho para honrar a memória de nossa mãe, não através do ressentimento, mas da vida que escolhemos viver. Anos depois, recebi a notícia do falecimento do meu pai.
Não compareci ao funeral, não por desrespeito, mas porque sabia que já havia me despedido dele naquele banco de praça, quando optei por viver livre. Hoje, retrospectivamente, percebo que a verdadeira coragem não consistiu apenas em sobreviver à dor, mas em escolher não ser definida por ela. O amor prevaleceu, a esperança prevaleceu e eu, Salomé Antunes da Cruz, prevaleci. O tempo, esse escultor invisível, foi moldando meus dias imperceptivelmente. Quando tomei consciência, já não era mais a jovem apavorada que chegará a águas claras, receosa até da própria sombra. Já era Salomé Antunes da Cruz, esposa, mãe e posteriormente avó. Cada fio prateado que hoje adorna minha cabeça transporta uma história. Cada linha em meu semblante representa uma marca daquilo que vivenciei e superei. A existência ao lado de José Antônio caracterizou-se por simplicidades repletas de significado. Geramos 3 filhos criados com dedicação, afeto e princípios sólidos. Não dispunhamos de luxos, mas possuíamos o essencial: respeito, acolhimento, presença. Nossa residência, inicialmente pequena e modesta, foi expandindo-se juntamente com nossa família. As paredes conservavam risos, as janelas emolduravam asperecos. E o quintal onde José cultivava suas hortaliças sempre emanava esperança, mesmo nas temporadas de estiagem. A experiência da maternidade representou para mim um processo de cura. Cada abraço intenso, cada joelho esfolado que beijei, cada noite em claro aguardando o retorno de um filho da escola ou do trabalho. Tudo isso reconectava-me ao aspecto mais autêntico da vida. Observava meus filhos e identificava neles a oportunidade de agir diferentemente, de interromper o ciclo de sofrimento que ameaçava repetir-se. E cotidianamente, construímos juntos um lar onde a voz elevada não provocava medo, mas celebração. Onde o contato físico não feria, mas confortava, onde o amor não representava mera promessa, mas prática constante. Bené, meu irmão de alma, jamais deixou de integrar nossa vida. Graduou-se com distinção, atuou em instituições hospitalares da região, casou-se com uma mulher admirável e também constituiu sua família. Aos domingos, nossa casa enchia-se de crianças correndo, panelas borbulhando na cozinha e aroma de bolo no ambiente. Era nesses momentos que mais agradecia silenciosamente por ter resistido, por ter confiado, por ter escolhido o caminho do amor. José Antônio, meu companheiro eterno, envelheceu ao meu lado como quem contempla o pôr do sol repetir-se diariamente, sem jamais perder o encantamento. Com ele aprendi que o amor verdadeiro fundamenta-se na constância. Não são as grandes declarações que sustentam uma união matrimonial, mas os pequenos gestos. Um café preparado sem solicitação, um lenço oferecido silenciosamente quando as lágrimas insistem em surgir, uma mão segura amparando a sua quando o mundo parece desmoronar. Com o passar dos anos, a atividade de costura tornou-se mais desafiadora para minhas mãos já fatigadas, mas encontrei satisfação em transmitir conhecimento. Numerosas jovens da cidade aprenderam comigo a arte da costura, mas eu sempre fazia questão de ensinar mais que técnicas. Ensinava a cultivar paciência, a acreditar que tudo pode ser reconstruído com amor e determinação. Gradualmente também me envolvi em projetos comunitários, auxiliando crianças em situação vulnerável. Visualizava nelas fragmentos da menina que fui, aquela que um dia necessitou intensamente de um abraço, de uma palavra reconfortante. Não realizava grandes feitos, apenas encontros despretensiosos, oficinas de costura, tardes de diálogo. Mas tinha plena consciência de que cada pequena ação poderia transformar o curso de uma vida, assim como gestos